Ali foi visto um bloco de carnaval em pleno mês de dezembro. Foi ouvido no bloco o silêncio da música. Um silêncio cúmplice, um silêncio manifesto, um silêncio agregador de quem olhava de fora. Nesse bloco, os corpos dançavam. Estavam, conforme todo o carnaval, devidamente caracterizados. O anúncio do acontecimento foi dado pelas redes, pelo boca a boca, e as pessoas iam se somando com seus fones de ouvido e com a sua vontade de integrar. Ali tinha uma garra. Sempre foi, é incrível, o fato de que cada indivíduo formava, no entanto, um esquadrão, formava uma coisa maior, sabe? É isso, era um bloco. É um bloco de carnaval. Ali a gente tem a consciência de estar vibrando na alegria, de se divertir. Segue sendo um ato político e todo mundo sabe, todo mundo sabia. E há mais de 13 anos esse bloco sai nas ruas, sai com chuva, sai com lua. O bloco pisa naquele trajeto de asfalto modelado por muitos carros, por muitos pneus que acionam a velocidade. E essa velocidade a gente aprendeu, que diminui a superfície de contato. Essa caminhada, o ato de caminhar, é revolucionário. O eterno reforço à apropriação do nosso espaço público, nosso espaço público. O carnaval possui um caráter universal. É um estado peculiar do mundo, diria o tal teórico Bakhtin. Não assistimos o carnaval, a gente vive o carnaval. E é nessa zona temporária que acontece a experiência, essa tecnologia ancestral que se chama presença, que se dá naquele tempo e espaço, juntas, e que é uma resposta para tanta arbitrariedade com relação à cultura da nossa cidade. E num macro entendimento, um freio do excesso dessa produtividade. A proposta da Andaime Companhia de Teatro, a companhia com 9 pessoas, 9 indivíduos, um coletivo que quer um monte de coisa. Que a música vibre mais alto, que os silêncios não sejam arbitrários, que esses silêncios tenham uma outra natureza. Foi assim que, desde então, a Andaime proclamou o Carnaval Silencioso. Oi, eu sou a Patrícia e esse é o episódio 1 do Desvios, o podcast do Coletivo Transverso. Hoje estamos escutando a Kamala Hammers, da Andaime Cia de Teatro, falando da performance Carnaval Silencioso, que faz parte do trabalho Serpentes que Fumam. Kamala Hammers é uma artista convicta que a arte salva. Formada em artes cênicas pela Universidade de Brasília e mestre em processos composicionais da cena, também pela UNB, concluiu essa árdua missão no meio da pandemia de 2020. Ela faz parte da Andaime Companhia de Teatro, onde atua e também realiza produção e gestão de grupo, junto com as outras companheiras. Além disso, Kamala se dedica ainda no campo artístico, em especial ao Coletivo Antônia, que realiza arte para a primeira infância com espetáculos teatrais para bebês. Já realizou diferentes produções em segmentos distintos da economia criativa e da cultura. Hoje, com 44 anos, ela procura andar devagar e prestar mais atenção, não pela cobrança do foco, mas para se permitir atravessar o tempo no tempo que está. A Andaime Companhia de Teatro foi fundada em 2007, na Universidade de Brasília, e explora diversas esferas da linguagem teatral, incluindo performance, produção cultural e formação artística. Reconhecida por sua pesquisa contínua sobre espacialidade na cena e proximidade com a plateia, a companhia inova na ocupação de espaços com teatralidades contemporâneas, desde salas de teatro convencionais até ruas, parques e residências. Ao longo de quase 18 anos, a Andaime conquistou prêmios como de melhor espetáculo de rua com poéticas urbanas no Prêmio Sesc do Teatro Candango e participou da 14ª Quadrienal de Praga com Carnaval Silencioso. Com sede em Brasília, a Andaime é uma referência de teatro de grupo. E você pode saber mais acessando o perfil da companhia no Instagram, @Andaime Cia de Teatro.
Hoje, Kamala Hammers fala sobre a obra Carnaval Silencioso, uma intervenção urbana realizada anualmente desde 2010, que tem uma dimensão afetiva, durando 3 horas e ocorrendo em espaços públicos com deslocamento previamente determinado por avenidas ou ruas. Os elementos que compõem a intervenção incluem uma rádio pirata ou streaming, carrinho de bebidas, fantasias, estandarte e fones de ouvido. O figurino é de livre adaptação, com alguns participantes mantendo a tradição de usar a mesma fantasia todos os anos, enquanto outros criam novas possibilidades a cada edição. A ação é divulgada por meios de redes sociais, boca a boca, mídia de assessoria de imprensa, com informações sobre o percurso, horário e local de concentração. Durante a obra, os foliões, tanto performers quanto público, seguem um trajeto pelas ruas e escutam a mesma música através de um set transmitido por rádio pirata ou streaming. A performance acontece sem autorização legal para ocupar a rua. Vamos continuar ouvindo um pouco mais da Kamala falando sobre o Carnaval Silencioso, do projeto Serpentes que Fumam e de como é essa atuação da Andaime Companhia de Teatro na rua. A ação do Carnaval Silencioso, quando ela acontece em outro lugar que não Brasília e que não o Brasil, por exemplo, ela amplia alguns desejos da própria intervenção e ela tira do foco a questão da legislação específica da Lei do Silêncio, né? Que fecha bares, restaurantes e não permite que a música ao vivo seja tocada, seja executada em determinados horários e em determinados locais. O carnaval realizado fora de época, de toda sorte, mantém em si um propósito alegre. A realização de um bloco que transita em via pública reforça o direito à cidade, essa negação dessa desapropriação do espaço público que a maioria dos órgãos controladores costuma fazer, né? Esse cerceamento desse espaço. E, além disso, proporciona também um lugar de desvio e de pausa nessa mentalidade neoliberal, capitalista, que essa marcha com esses corpos fantasiados, elas estão proclamando um lugar paralelo, onde essa festa da carne, que é um lugar de hedonismo, né, é um lugar de liberdade de expressão, é um desejo de dançar, ela acontece em plena luz do dia, em pleno dia de semana, em pleno horário de pico, em plena avenida movimentada, e nisso evidencia essa poesia desse âmbito de fora, né? Aspas nesse fora. Não tem fora, porque não existe esse lugar que a gente que não há. Apesar, contudo, essa participação, ainda que não seja fantasiado e com fone, ela é uma participação agregada, né? Ela é uma participação imagética, ela acontece também nesse mesmo transitar, só que de outra maneira, né? Num lugar mais de paisagem. Então, não é excludente o lugar de observação. Esse lugar de observação, ele é também um lugar de participação. Então, o Carnaval Silencioso, ele é uma ação que teve uma autonomia, que adquiriu uma independência, né? Porque ele faz parte das ações executadas chamadas Serpentes que Fumam, que foram ações realizadas em lugares públicos privados. O início dessa pesquisa se deu em 2009 e essas intervenções receberam esse apelido porque essas serpentes que fumam eram locomotivas, né, que simbolizavam justamente a era industrial, né, essa era que iniciou lá em 1909, um pouco antes, mas junto com a Revolução Industrial, desse excesso
de produção e que vem nos acometendo até hoje. E, além de tudo, ainda tinha essa referência que a gente, né, cidadã brasiliense, convive, que é com relação às siglas em excesso na cidade de Brasília, né? No plano piloto e também em outras RAs, que é a SQN, por exemplo, Superquadra Norte, SQS, Superquadra Sul, SCS, Setor Comercial Sul e assim por diante. A gente vive esse dia a dia de siglas, né? E aí a gente criou o SQF, que são os serpentes que fumam, são as ações dos serpentes que fumam. E dentro do SQF, a gente fez muitas ações naquele período, nesses espaços públicos e públicos privados, e eu posso destacar alguns, né? A gente fez pizzas na Esplanada, na Câmara Legislativa, a gente foi em shoppings, a gente fez uma série de ações, mas para dar alguns exemplos aqui de ações, inclusive, que a gente já refez e muitas vezes ainda opera com essas intervenções, é o Dia de Sol, o aniversário de quem e o churrasco no Buraco do Tatu. O Dia de Sol é uma piscina que a gente coloca no centro urbano e a gente também já fez ela não só em Brasília, como em outras cidades, Campo Grande, por exemplo. A gente não só fez no plano piloto, como também a gente já fez fora. O aniversário de quem a gente vai em lugares assim com excessos burocráticos e realiza uma festa de aniversário. É muito legal essa ação. Essa ação também a gente já foi parar na polícia com um boletim de ocorrência, né? De pessoas que estavam se sentindo ameaçadas. E é maravilhosa, porque a Tati, que é uma das integrantes, foi junto na delegacia. E a moça que se sentiu ameaçada dentro do cartório, né, foi relatar o que estava acontecendo. E aí falou. O relator, o delegado, perguntou: tá, e o que essas pessoas portavam? Aí ela dizia: brigadeiros. Aí o que mais? Balões, violão. Então ela fez esse relato e fez esse boletim de ocorrência porque ela se sentiu ameaçada com tanta gentileza nesse lugar, né, de burocracia, nesse lugar tão tenso, tão tecnocrata, tão sistemático, tão metódico, que é o cartório, por exemplo, ou que é o Detran, ou etc. Né? A gente pode citar vários. Hoje em dia não tanto, porque a gente já tem um acesso, né, digital, que a gente opera muito mais, a gente faz coisas muito mais pela internet do que propriamente presencialmente. E o churrasco no Buraco do Tatu também, que é maravilhoso, que é um churrasco que a gente fez, que fica embaixo da rodoviária, que tem um beco, né, um viaduto, sei lá, uma pista, que se chama Buraco do Tatu. E lá a gente fez um churrasco de verdade. E a gente refez ele agora na nossa mostra de 15 anos de companhia, onde a gente assa carne, coloca as mesas, toma uma cerveja, ouve um pagode, e vive esse dia como um dia que tivesse ou na casa de alguém, ou num clube, etc. É isso, eu acho que esses objetivos dessas ações, né, sempre foram essa circulação na rua, com o desejo de fazer com que a plateia, né, que fica separada nesse edifício teatral, que ela fosse compositora também, né, que ela fosse agente das ações. E a gente também sempre pensou essa rua, né, como um lugar, não reproduzir o teatro na rua, mas entender a rua como uma potência dramatúrgica, né, essa geografia, essa relação socioespacial, essa entidade moral, sensorial, que compõe a rua, né, com todos os seus elementos, como um lugar que a gente não tinha controle, como a rua é. Nisso a gente desenvolveu também muito essa abertura de participação, entendendo que a gente não estava ali para fechar o que a gente estava fazendo. A gente estava ali para entender como que essas pessoas que estão circulando, ou esses objetos que estão acontecendo, como que eles penetravam, como que eles perpassavam pela gente e como que a gente ia lidar com eles.
eu acho que a partir do momento que a Andaime foi para a rua, né, naquele ano de 2009, quando a gente ganhou o prêmio Miriam Muniz, um dos primeiros prêmios e fomentos que a gente teve, né, para a realização desse segundo trabalho, que foi o segundo trabalho da companhia. O primeiro foi o Desesperar e o segundo já foi essa tentativa na rua, né? Essa tentativa não, essa experiência, essa pesquisa, esse tanto de coisa. Que a gente chama o Márcio Menezes, né, para também acompanhar esse processo, que foi fundamental no trabalho. A gente pegou um gosto pela coisa, eu acho. Tanto é que na sequência a gente monta o Poéticas Urbanas, a partir do livro da Patrícia Del Rey, maravilhosa atriz, poeta, produtora, também integrante do coletivo Transverso. Ela oferece esse livro pra gente, que eram relatos de um blog. Isso vira um espetáculo teatral na rua, maravilhoso, que a gente teve a oportunidade de circular em vários lugares. Logo depois, a gente também ambiciona mais ainda e faz um espetáculo teatral para crianças, também no espaço público, que aí tem um caráter mais de parque, um lugar mais com árvore, não tão urbano, né? Que é o Saci é uma Peça, que vem dessa contação de história brasileira, que é nosso personagem maravilhoso, o Saci Pererê, que invade aí a história da Chapeuzinho Vermelha, esse mito eurocêntrico. E também na rua. E são 3 qualidades de espetáculo completamente diferentes, né, que a gente experimenta. Mas eu acho que o que a gente mais se interessa, talvez, seja por essa característica de ressaltar que, por mais técnica que a gente aplique, ou por mais repetição, porque eu acho que o teatro tem essa coisa da repetição, né? E esse conteúdo também seja o mesmo, ele não é o mesmo, né? A gente tem um interesse em vibrar pelo fresco, pelo improviso, pela natureza efêmera, por essa proposta que é de entender esse lugar que vaza, esse lugar que sai da ordem, esse lugar que é fora do planejado, não como uma exceção, mas pra gente como uma regra. Eu acho que isso é uma característica muito forte da Andaime. Essa foi a Kamala Hammers, da Andaime de Teatro, uma companhia parceira do coletivo Transverso desde a nossa criação. Foram inúmeras trocas artísticas que já realizamos com a Andaime, dentre elas a Queimada de Sutiã, uma performance que aconteceu na Esplanada dos Ministérios no dia 8 de março de 2016 e reuniu mulheres de diversas faixas etárias ocupando o espaço público sem autorização prévia para realizar um jogo de queimada e discutir a importância do feminismo. Para assistir essa obra, você pode acessar o nosso canal no YouTube e conhecer ainda mais sobre outras intervenções da Andaime Companhia de Teatro e também do coletivo Transverso. Roteiro e direção, Coletivo Transverso. Edição, Ramiro Galas. Assessoria de comunicação, Larissa Sarmento, da Brilha Assessoria. Design gráfica, Maíra Zanon, da Ilha Design. Agradecemos a participação dos artistas Kamala Hammers, Tony Batiste, Luciana Lara, Pedro Sangeon, Reiko Miura e Mag Magrela. O Coletivo Transverso é formado pelo Cauê Maia, pela Rebeca Damian e por mim, Patrícia Del Rey. O podcast Desvios faz parte do projeto de manutenção de grupo do Coletivo Transverso e tem apoio do FAC, Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal. Obrigada por escutar até aqui e até a próxima!